Que o coral volte a louvar o nome do Senhor com umas duas apresentações, eu gostaria de convidar a atenção de todos os presentes para a leitura de um trecho bíblico concernente a este culto que se celebra nesta noite, que é o nascimento de Cristo Jesus, o Senhor. No livro do profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Um menino nos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. É uma profecia referente a Jesus Cristo, nosso Senhor. 700 anos aproximadamente antes de que ele nascesse lá em Belém de Judá, já o profeta Isaías descrevia o seu nascimento, dizendo dos nomes 5 que ele teria: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso no nascimento, porque só ele teve um nascimento como jamais homem algum teve. Porque todos nós, seres humanos, nascemos de pai e mãe, carne e sangue. Mas ele é maravilhoso porque ele nasceu não como eu nasci, como você nasceu. Ele nasceu pela intervenção do Espírito Santo. Quando José intentava abandonar Maria, sua mulher, um anjo lhe aparece e disse: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela vai dar à luz um filho, e ponha nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas ele, Jesus, é maravilhoso na sua vida, porque ele viveu uma vida que jamais homem algum pode viver. Somente ele, como maravilhoso que foi e é, podia dizer: quem de vós me aponta um pecado? E não tinha ninguém com a coragem, com a ousadia de apresentar esta ou aquela falta, porque Jesus não tinha pecado. Mas ele foi maravilhoso na sua morte, porque ele morreu não pelos pecados dele, porque ele não os tinha. Ele morreu pelo meu, ele morreu pelo teu pecado. A Bíblia diz que ele levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos hoje para o pecado, nós possamos viver para a justiça. Mas ele foi maravilhoso na sua ressurreição, porque ele venceu a morte. Todas as pessoas que morrem lá estão seus corpos na sepultura, mas ele, Jesus, ao terceiro dia, a morte não pôde detê-lo. Ele venceu a morte, ressuscitou. Ele é maravilhoso na sua ressurreição para a nossa justificação. Mas ele é maravilhoso na sua aparição dos 40 dias, em que, após ter ressuscitado, ele andou entre os seus discípulos, dando-lhes instruções, entre elas dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele, Jesus, é maravilhoso na sua ascensão aos céus. Quando numa reunião, onde mais de 500 irmãos estavam reunidos, ele, Jesus, deu as últimas instruções aos seus discípulos e foi elevado às alturas. E quando ele subia, anjos se colocaram ali e diziam para os que estavam embaixo, olhando lá para cima:
cima: varões galileus, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Ele é maravilhoso na sua entrada na glória, e já dizia o salmista: abri, ó portas eternas, para que nela entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o maravilhoso Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas ele é maravilhoso porque hoje ele está sentado à direita de Deus Pai, com todo o poder no céu e na terra, e pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Sim, o primeiro nome dele é maravilhoso. Mas o segundo nome é Conselheiro. E ele, como conselheiro, deu-nos as suas instruções. Ele diz: eu já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Como conselheiro que é, ele ensinou-nos que nós devemos entrar por uma única porta, a porta que leva ao céu, a porta da salvação, a porta estreita, quando disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas porque apertada é a porta, estreito o caminho que conduz à vida, poucos há que a encontrem. Ele, como conselheiro, ensinou-nos que devemos ouvir a sua palavra e colocá-la em prática, pois que assim a nossa casa estará edificada sobre a rocha, e a casa espiritual que está edificada sobre a rocha, pode vir a tempestade, pode vir a ventania, pode vir o temporal, mas a casa não se abala, porque ela está edificada sobre a rocha. Como conselheiro, ele nos ensinou que devemos colocar as coisas espirituais em primeiro lugar na nossa vida. Ele disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele, como conselheiro, nos dirige. Ele nos dirige pela oração, ele nos dirige pela sua palavra, ele nos dirige pelo seu Espírito, ele nos dirige pelo ministério, ele nos dirige muitas vezes através de sonhos, muitas vezes ele nos dirige através de visões. Sim, ele é conselheiro. Uma ocasião mandaram lhe prender, e lá foram alguns soldados. Só que quando os soldados chegaram, ele estava pregando, e os soldados ficaram esperando que ele terminasse a pregação para que pudesse prendê-lo. E quando Jesus terminou a pregação, aqueles soldados foram embora. E quando chegaram lá, aqueles que os tinham enviado, foi-lhes perguntar: e o homem? Vocês não trouxeram o homem? Disseram eles: homem nenhum fala como aquele homem, ele fala com autoridade, ele é conselheiro, glórias a Deus. Mas ele é Deus forte. Como Deus forte, ele tem poder. Ele tem poder primeiro sobre a natureza. Ele estava no barco dormindo, o temporal se levantou, e os discípulos estavam apreensivos porque o barco ia para cima, ia para baixo, dali a pouco iria afundar. E os discípulos que estavam no barco correndo para ele disseram: mestre, não se te dá que todos nós vamos morrer? E ele, Jesus, se levanta e diz: mar, cala-te, aquieta-te. E fez-se uma grande bonança. Por que isso? Porque ele tem autoridade sobre a natureza. A Bíblia nos mostra que um dia ele andou sobre o mar. Ele andou sem se afundar, ele andou sobre o mar para viver com seus discípulos. Ele é Deus forte, ele tem poder sobre a natureza, mas ele tem poder sobre os homens. Certa ocasião, quando foram prendê-lo, disseram aquelas pessoas que o procuravam, que estavam ali para prendê-lo. E Jesus diz: a quem buscais? Nós buscamos a Jesus Nazareno. E ele deixou sair um pouco da glória que ele tinha dentro de si,
e disse: sou eu. E quando ele disse sou eu, diz a Bíblia, eles caíram por terra, porque não suportaram a glória, o poder que havia naquelas palavras. Sim, ele tem poder sobre as enfermidades. O paralítico estava ali e Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. E ele se levantou e levou a sua cama. O leproso chegou junto dele e disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. E disse: eu quero, seja limpo. E na mesma hora ele foi limpo. Ele limpou o leproso, ele deu vista aos cegos, ele deu visão àqueles que não enxergavam, audição àqueles que não ouviam. Ele tem poder sobre as enfermidades, mas ele tem poder sobre os demônios. Era uma pessoa que era endemoniada, um demoniado gadareno, ninguém podia prendê-lo. E diz a Bíblia que a sociedade tinha prendido ele com cadeias, ele tinha quebrado as cadeias. Tinha prendido ele com grilhões, ele tinha quebrado os grilhões. Ninguém podia amansá-lo. Mas Jesus repreendeu aquela legião de demônios que estava no homem. E o homem que até então era endemoniado, estava agora assentado, vestido e em perfeito juízo. E por que isso? Porque ele tem poder sobre os demônios. Mas ele tem poder sobre a morte. Ele chegou diante do túmulo de Lázaro, que fazia 4 dias que estava na sepultura, já cheirando mal, e o corpo entrando em estado de decomposição. Ele disse: Lázaro, sai para fora. E diz a Bíblia: o defunto saiu para fora. A Bíblia nos fala de uma viúva, a viúva da cidade de Naim, cujo filho tinha falecido, e o levando o caixão para o cemitério. O choro era muito grande em direção ao cemitério, mas Jesus vinha no sentido oposto com os seus discípulos. E vendo aquela aflição, mandou que parasse o enterro. Ele chega junto ao esquife, ao caixão, e disse: mancebo, aqui é o perigo, levanta-te. E o garoto saiu, e a alegria foi grande, principalmente de sua mãe. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder para perdoar pecados. O homem é um pecador já de nascimento, traz em si o germe do pecado, está arraigado no coração humano, mas ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu para que todo aquele que nele crê receba a libertação do pecado, o perdão dos pecados, a certeza que a sua dívida está inteiramente quitada com Deus, e a certeza que se morrer agora, o corpo é pó, em pó se tornará, mas a alma e o espírito vai no paraíso ter com Jesus na glória. Ele tem poder para perdoar pecados. Ele tem poder para guardar o homem de toda obra do mal, feitiçaria, macumba ou qualquer nome que queiram dar, pois ele tem nas suas mãos todo o poder do céu e na terra, e ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, mas ele é Pai da eternidade. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto, mas Ele que é Deus de eternidade passada a eternidade futura, Ele sabe do dia de amanhã, da semana que vem, daqui 10 anos, 50, 100 milhões de anos, porque Deus é de eternidade a eternidade. Não há contagem de anos, glórias ao nome maravilhoso do Senhor. Graças a Deus, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é Príncipe da paz. Nós vivemos num mundo conturbado, cheio de inquietações, cheio de interrogações, e os homens procuram a paz a todo custo, de todas as maneiras, mas não é possível ter a paz. Mas neste mundo é possível ter paz para aquele que tem o Príncipe da paz, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele, Jesus, diz: eu deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vou a dou, e não a dou como o mundo a dá. É uma paz que mesmo na hora do problema, mesmo na hora da luta, mesmo na hora da dificuldade, aquele que tem comunhão com Ele pode levantar a cabeça aos céus e dizer: o Senhor é o meu pastor
e nada me faltará. Mesmo cercado de até uma provação na vida material, o cristão pode dizer, como o profeta Abacuque lá no passado, rodeado de dificuldade, se expressava da seguinte maneira: ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda que no curral não haja vacas, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso é paz. Paz na alma, paz no coração, andar de cabeça erguida, ter certeza de vida eterna. Esta é a vida que realmente vale ser vivida, porque são luz do que foi, luz do que é e luz daquilo que será. Somente aquele que tem comunhão com Deus pode responder 3 perguntas: quem era, quem é e quem será? Se perguntar a uma pessoa que tem comunhão com Deus quem você era, ele vai dizer: eu era um perdido, um pecador, não tinha paz, não tinha esperança, não tinha certeza de vida eterna, tinha muitas interrogações, não tinha paz, havia um vazio dentro de mim, havia algo que eu buscava e não sabia o que era. E agora? Agora eu sou um pecador, mas sou lavado no sangue de Jesus, o meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho certeza que se eu morrer agora, meu corpo é pó e pó se tornará, mas a minha alma, meu espírito vai no paraíso ter com Jesus na glória. Eu sinto agora a presença de Deus, eu ouço a voz do Senhor, eu tenho tranquilidade no meu coração, eu ando de cabeça erguida, eu venço o mundo, eu venço a carne, eu venço o diabo, eu tenho a graça de Deus, eu tenho Jesus, eu tenho esperança, eu sei quem tenho Cristo. E quem você será? Vai, oh, glória a Deus. Daqui a pouco, se eu fechar os olhos, o meu corpo vai ser sepultado, porque é pó, vem de lá e para lá vai tornar. Mas quando eu fechar os olhos aqui, eu vou acordar na eternidade, na presença do Senhor, naquela glória que Ele preparou quando morreu pelos nossos pecados, quando ressuscitou para a nossa justificação, naquela cidade onde as palavras humanas não podem descrever o brilho da sua glória, onde as coisas que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Sim, diz o cristão, daqui a pouco eu estarei naquela glória, ou se demorar um pouco, Jesus vai chegar, eu serei arrebatado daqui a encontrar Jesus nos ares e eternamente estarei na sua presença. Isso é esperança. E por que tudo isso? Porque um menino nos nasceu. Nós nesta noite estamos olhando não somente para aquela criança lá na estrebaria, lá na cidade de Belém. Sim, ali foi o marco, mas eu estou olhando para Jesus ali na cruz. Eu estou olhando para Jesus ressuscitado. Eu estou olhando para Jesus que subiu ao céu. Eu estou olhando para aquele Jesus que hoje está sentado à direita de Deus Pai, com todo o poder no céu e na terra, dizendo: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, e não a dou como o mundo a dá. É esse Jesus que nesta noite nós estamos comemorando. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Como é maravilhoso ter esse Jesus no coração. A coisa mais feliz da terra, a maior alegria que o ser humano pode ter, é ter a certeza que todos os seus pecados estão perdoados, que o seu nome está escrito lá nos céus, e que quando fechar os olhos aqui, estará naquela glória maravilhosa que jamais as palavras humanas vão descrever o brilho dela. E tudo isso, sabe por quê? Custou um alto preço, que não foi ouro nem prata, mas alguém estava pendurado na cruz, agonizante pelos nossos pecados, derramando sangue puro, imaculado e incontaminado. E esse alguém é Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso foi citado no início desta reunião João capítulo 3, verso 16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
seu coração, esse Jesus que você tenha na sua alma, esse Jesus que quando você dormir, você coloca a sua cabeça no travesseiro e você descansa em paz. Esse Jesus que te dá certeza como verdadeiro farol, que não obstante estamos pisando aqui na terra, esse farol, ele ilumina a eternidade, a cidade eterna que está preparada para os remidos, para os fiéis, aqueles que receberam o amor da verdade para se salvar. Que nesta noite esse Jesus seja o Jesus que você possa abraçar na tua alma, segui-lo, fazer a sua vontade, porque ele nasceu é verdade, ele morreu é verdade, ele ressuscitou é verdade, ele subiu ao céu é verdade, mas muito verdade é que ele está também presente aqui nesta noite, presente pelo seu Espírito, pois ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. E ele está aqui nesta noite ansioso para fazer em você algo maravilhoso, uma transformação, uma libertação, uma nova dimensão de vida, uma dimensão de vida espiritual, não somente voltada para as coisas materiais, porque se esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Esperamos sim nesta vida, muito mais além dela, na vida eterna, na glória que Ele preparou para nós. Ele diz: eu vou e voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Um menino nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E Ele está aqui nesta noite. Nós estamos sentindo a sua presença. E Ele ansiosamente quer fazer algo por você, dentro de você, modificando a tua vida e dando-te a paz que Ele pagou o preço, não ouro nem prata, mas sangue derramado na cruz do Calvário. Estamos diante de Deus. Por um minuto antes que a cantata tenha continuidade, eu pediria a gentileza que todos ficassem em pé. Quem sabe nesta noite haveria aqui entre nós um senhor, uma senhora, um moço, uma moça, que gostaria de receber oração da igreja, recebendo este Jesus que é maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Encher o teu coração de paz, receber o conselho de Deus para a vida. Como diz o salmista aqui: ameaça o teu bom conselho, e depois me receberás na tua glória. Esse Deus forte que cura, que resolve problema, que liberta dos males, esse Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Gostaríamos imensamente de orar por você. Eu estava numa reunião como esta, há muitos anos atrás. Alguém pregava, como falo nesta noite. Foi feito um convite, e eu levantei a minha mão. Oraram por mim. Maravilhoso foi aquele dia, porque a partir daquele momento a minha vida se transformou, porque naquela noite eu conheci Jesus, eu abracei Jesus, eu senti a graça de Jesus, o perdão de Jesus, a libertação de Jesus, a companhia de Jesus, quer nas horas certas, quer nas horas incertas, porque Ele diz: eu não te deixarei e nem te desampararei. Se houver nesta noite um senhor, uma senhora, uma moça, uma moça, que deseja receber oração em seu favor, recebendo esta graça de Deus na vida, nós vamos orar por você agora. Haveria alguém esta noite? Se houver, por favor, sem nenhum acanhamento ou constrangimento, levante comigo uma das suas mãos e nós vamos orar a Deus em teu favor agora. Estou vendo aquela senhora. Nós vamos orar por ela. Por favor, irmão, acompanhe essa senhora. A segunda pessoa que deseja, não tem acanhamento. Você não está fazendo nenhum compromisso comigo ou conosco. Você está recebendo esta graça que é oferecida gratuitamente por Deus a todo aquele que recebe. Disse Jesus: todo aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Você pode ir do jeito que você está, e Deus te recebe como você estiver. Há mais alguém que deseja? Sem constrangimento, levante comigo uma das suas mãos, porque nós vamos orar por você e Deus vai te abençoar de uma maneira toda poderosa. Aquela senhora, pode vir, não se acanhe.
Eu disse àquela jovem, por favor, pode vir. Não se acanhe, meu senhor, minha senhora. Se nesta noite, sinceramente, você der um passo para Deus, eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma coisa diferente na sua vida que vai modificar completamente o rumo da sua vida. Evangelho não é religião. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Onde está mais uma pessoa? Se por qualquer razão você não quer levantar a mão, venha aqui na frente, sem levantar a mão mesmo, porque nós vamos orar por você agora. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Se houver mais um senhor, uma senhora, um moço, uma moça, venha, porque você vai dizer, meu Deus, por que não me falaram disto antes? Por que não me falaram de Jesus antes? Porque há muito mais tempo eu já teria tido esta paz, esta alegria, este gozo, esta felicidade na minha alma. É o que Deus quer fazer na tua vida agora. Você anda com tantas inquietações, tantas interrogações, e você tem dito, mas meu Deus, como que eu posso achar uma fonte que possa saciar esta sede da minha alma? Esta fonte chama-se Jesus, e Ele te convida para que você venha para Ele agora. Ali está chegando aquela senhora, pode vir. Se houver mais alguém, nós queremos orar por você. Deus está olhando para você. Ele sabe qual é o teu nome. Ele sabe qual é o teu problema. Ele sabe qual é a tua luta. Ele ansiosamente quer te ajudar, mas Ele espera que você chegue-se para Ele agora. Há mais alguém? Venha, coragem. Você está diante da maior decisão que o ser humano pode ter aqui nessa vida. Dois caminhos. Um à direita, outro à esquerda. Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que por ele entram por ela, mas porque apertada é a porta estreita, o caminho que conduz à vida, poucos há que a encontrem. Uma porta estreita está aberta, escancarada para você. Mas alguém deseja? Porque nós vamos orar neste momento e gostaríamos muito que nesta oração você fosse incluído. Quem sabe lá na galeria, alguém que deseja? Nós esperamos que você desça. Se é o momento da reunião que nós não temos nenhuma pressa, é o momento do convite. Quando o Espírito de Deus, aquele jovem lá está, nós vamos orar por ele. Pode vir, jovem. Deus tem um plano com a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Será que não há mais alguém? Lá na galeria, meu senhor, minha senhora, uma porta, ali está vindo aquela jovem, nós vamos orar por ela também. Glória a Deus. Não deixe para fazer amanhã o que Deus está te oferecendo hoje, agora. Sabe uma coisa? Eu já dei esse testemunho centenas de vezes. A nossa vida é tão incerta. Ali está chegando mais um garoto. Tão incerta. Há cerca de 17 anos eu falava num púlpito como eu estou falando aqui agora. Uma hora depois, em estado de coma, com pressão a zero, deitado na mesa do hospital Heliópolis, do pronto-socorro, rodeado por um presbítero e 2 diáconos de nossa igreja, rodeado por uma junta médica, e o médico acionado às pressas chega. Quando tenta prestar os primeiros socorros, ele para e diz para a sua equipe, tarde demais, ele acabou de morrer, mas eu estou vivo aqui agora, porque Deus me devolveu a vida. Mas eu estou dando esse testemunho para mostrar o que é a nossa vida. Tanta saúde, dali a pouco já morreu. Uma hora depois. Assim é a nossa vida. Mas hoje uma porta se escancara diante de você. E na porta está alguém dizendo, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á.
E essa porta é Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o único mediador entre Deus e os homens. Nós vamos orar agora. Há mais alguém que deseja ser incluído nessa oração? Levante a sua mão. E se você, por qualquer razão, não quer levantar a sua mão, receber esta graça, saia do seu lugar e venha na frente agora, porque Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Nós vamos convidar o pastor Adeli que chega aqui e ele vai dirigir a Deus uma oração